Já começa com o lourinho que se chama Ogo falando que o Lee vai morrer e esse cara é o Prota. O Lee pergunta por que o Ogo quer tanto que ele morra, mas o Lee entende que o Ogo está só preocupado com ele. E o Prota fala que já matou mais calamidade que todos os santos combinado, então é impossível ele morrer. E nos mostra uma torre e esse lugar é onde fica a maior calamidade que aniquilou várias vidas humanas. E tudo isso começou no último dia do século 20, as calamidades foram aparecendo do nada e assim também surgiu 12 deuses que se proclamaram divinos. Os deuses prometeram aos humanos que iriam dar a eles o poder para lutar contra as calamidades. Assim eles selecionaram 12 despertados para receber os poderes, só que algo inusitado aconteceu. Mais um despertado surgiu e essa pessoa não recebeu nenhuma bênção de nenhum deus. E acima de tudo, esse despertado era muito mais forte do que os outros e esse cara era o Prota. O Lee já aparece derrotando vários monstros e o lourinho vai agradecer, já que graças ao Prota eles vão conseguir conquistar a torre dessa vez. Mas o Lee apenas grita e fala que era para o lourinho pagar 5 anos de frango frito para ele. Uma das despertadas pergunta se eles eliminarem o boss da torre eles vão receber uma recompensa. O outro já responde que essa calamidade é a pior que existe, por isso quando derrotarem vão pedir 100 bilhões para o governo. E nesse momento o Prota fala que vários países estão em falência por causa dessa calamidade, mas o cara fica zoando ele, dizendo que o Lee precisa concordar com eles para ganhar dinheiro o suficiente para conseguir consertar essa cara que ele tem. O Lee já fica puto e pensa que esses caras são chamados de santo, mas não passam de valentões egocêntricos. A mãe ainda fala para o Prota que não era para ele ir imediatamente para algum acidente se ele for convocado, já que eles precisam de um certo número de vítimas para ganhar mais dinheiro. Ele apenas pensa que esses caras são desgraçados e assim que derrotar o chefe dessa torre ele vai cortar a conexão com eles todos. Quando chegaram no objetivo, todos já ficaram assustados quando viram o boss da torre. O monstro já solta um rugido que faz o chão desmoronar e saiu uma grande explosão. Todos os 12 santos entraram em desespero quando viram o poder do monstro e todos resolveram fugir de lá, falando que não tem como derrotar algo assim. Prota fica olhando desapontado com eles, mas fala que não importa, já que a pessoa que vai derrotar Olho Escarlate vai ser ele. O Prota parte pra cima com toda a sua força, mas ele fala que no final ele foi atingido por uma espada e caiu numa armadilha. Já aparece o Prota se perguntando quanto tempo ele estava nessa torre e como já estava o lado de fora, e mostra o Lee enfrentando vários monstros, já que ele caiu numa armadilha especial e invoca calamidades infinitas. Prota sem um braço e muito ferido fala que isso não vai ser o suficiente para matar ele e vai sobreviver de qualquer jeito e arrancar a cabeça do que os colocaram ali. 20 anos se passaram e aparece um monstro se perguntando como ele chegou nesse lugar, e o Prota já velho fala que esse é o último e manda o monstro gritar o quanto quiser e esmaga a cabeça do monstro. O Prota cansado fala que finalmente isso acabou e finalmente ele podia sair dali. Nesse momento a torre começa a desmoronar. Já do lado de fora da torre, 2 garotos estão fugindo de uma calamidade de rank alto. O monstro ataca, eles conseguem desviar, mas eles ficaram encurralados e o garoto começa a falar se o Lee tivesse sobrevivido à torre, essa calamidade não ia dar trabalho para ele. E nesse momento o portão da torre começa a abrir e uma grande explosão acontece. Os garotos debaixo do destroço ficaram se perguntando o que estava acontecendo. Eles veem um humano saindo da torre e nos mostra o Prota já com a aparência restaurada e o seu corpo estava em perfeito estado. O Lee fica puto e começa a falar que como ousar esfaquear ele pelas costas e empurrar ele numa armadilha e fala que vai matar todos eles. O Prota já vê o monstro e parte pra cima, dando o gancho nu e pisando na cabeça do outro. Os caras já ficaram impressionados, já que essas calamidades e até mesmo para os despertados de rank alto têm dificuldades em lidar com eles, mas o Prota tava matando os monstros como se fosse inseto. Nesse momento o Prota olha pra eles e some, aparecendo dando um chute no meio deles. Olha a cara dos dois. O garoto pergunta por que ele tava atacando eles, mas o Prota responde que achava que os dois eram monstros. O garoto começa a conversar com seu amigo dizendo que é incrível como esse cara saiu da torre, mas o cara responde que é impossível alguém sair da torre vivo. Nesse momento o monstro aparece atrás do Prota. Os dois já ficaram assustados dizendo que aquele monstro era o chefe dos lobos. O monstro solta um ataque acertando o Prota em cheio e destruindo tudo ao redor, mas quando o garoto percebe ele vê que o Prota tinha os protegido e estava sem nenhum arranhão. O Lee já dá um salto e vai com tudo pra cima do lobo. O Prota desfere um soco no ar causando uma explosão e derrotando o lobo. Após derrotar o monstro, o Lee olha puto para os caras deixando eles com medo. Com medo não, né? Apavorado. E o Lee apenas fala que era para os dois comprar uma comida e uma roupa para ele. Esse jeito, como é que eles vão recusar? Já em um restaurante, os caras se arrependeram de concordar em pagar comida para o Prota. Os caras foram querer reclamar com o Prota, mas ele respondeu que eles mesmos mandaram ele comer o quanto quisesse, já que ele salvou os dois. O garoto pergunta se o Lee era discípulo ou
Capitão Divino e o que ele tava fazendo perto da torre. O Prota responde que saiu dela. O Zé pergunta se o Prota é um discípulo que despertou pelas bênçãos de um deus. Ele já fica puto falando que os deuses são um merda e não é discípulo de nenhum deles. Nesse momento o Prota olha seu reflexo e se assusta, pedindo um espelho quando ele vê todo o seu corpo tinha se recuperado e fala que aqueles ferimentos eram extremamente difíceis de se recuperar e só agora que ele consegue perceber que o seu braço não está mais cortado. E o Lee observa que tem um símbolo na palma da sua mão de uma serpente, quando de repente várias informações do seu status atual começaram a aparecer. O Prota começa a ficar inconsciente e mostra ele de frente com uma cobra gigante. Ele fica se perguntando o que era aquilo e quando ele ia tocar, de repente ele se acorda assustado e todos estavam olhando para ele. O garoto pergunta se ele estava bem, mas o Lee fala se eles não tinham visto uma cobra gigante. O garoto responde que não, que só viu o Lee correndo para frente do espelho, agarrando no braço e começando a gritar. O Prota fica se perguntando se outras pessoas não conseguem ver e mais uma vez aparece outra informação do seu status atual e uma delas era super regeneração. Ele fica falando que sua mudança foi graças a essa habilidade e disse que nunca tinha visto uma habilidade dessa, nem mesmo com os santos. O Prota já fala que independente do que aconteceu com o seu corpo, ele está se recuperando e isso não é nada ruim e o seu objetivo é matar todos os santos que fugiram da masmorra e também matar o cara que o esfaqueou pelas costas. O filho da mãe já estava animado só em pensar em torturar todos os santos que o traíram. Já onde estava a torre que o Prota saiu, os detetives ficam falando que essa torre era impenetrável e mesmo assim colapsou. Com isso o mundo inteiro vai enlouquecer por causa disso e fico se perguntando se esse trabalho foi feito pelos seguidores do Lee. O Prota tem até seguidores que nem ele sabe disso, mas eles também falam que pode ser trabalho do discípulo que odeiam o Lee, mas fico em dúvida já que a calamidade morta daria trabalho até mesmo para os santos de alto nível e eles ficam se perguntando se isso tudo foi obra do Prota que sobreviveu e voltou. Já em uma coletiva os jornalistas ficam perguntando o que tinha acontecido com a torre e se era verdade que tinha uma chance do Lee ter sobrevivido. Ele cara do começo, um dos santos chamado Yong, disse que não tem nada para comentar sobre esse assunto, deixando todos os jornalistas loucos com essa resposta. Já no carro Yong fica puto porque todo mundo tá falando só do Lee e ele fica se perguntando se o Prota tá vivo mesmo depois de passar 20 anos preso na torre. E isso era impossível já que na torre tinha milhares de bestas e todos eram de classe preta. O Yong continua dizendo que já foi um milagre eles ter conseguido sair sem o Prota saber que eles tinham matado os Olhos Escarlate. Então como o Lee poderia ter sobrevivido só ele naquele lugar, já que também o corpo do Prota estava bastante danificado e o Lee não tinha recebido nenhuma proteção divina como os 12 santos. Mas o Yong fica preocupado e fala se o Prota tiver voltado à vida, então tá tudo acabado e tu não tá errado não, porque o Prota tá puto com vocês. Mostra o Prota falando que vai atrás de um dos santos, mas ele não revela quem é. Já em outro lugar, um dos santos chamado Ogo chega para se encontrar com o primeiro-ministro. Então o segurança o coloca no carro e vai em direção ao ministro. Nesse momento Ogo recebe uma ligação e fica se perguntando se era o jornalista de novo, querendo saber sobre o Lee. Então ele se lembra quando disse que o Prota ia morrer e do dia que estava atacando a torre. Nesse dia o Lee tinha dado uma ordem para ele lutar apenas do lado de fora da torre. O Ogo conta que ele esperava que a sua premonição estivesse errada e o Prota voltaria em segurança, mas os santos que entraram com o Lee o descartaram e só retornaram com a cabeça dos Olhos Escarlate. E por causa dessa conquista foi reconhecida aos 12 santos, incluindo ao Hugo, o título de herói e poder financeiramente. O Hugo continua dizendo que ele não conseguia acreditar na morte do Lee e ele teve uma conversa com outro membro dos 12, pediu para eles ir atrás do Prota, mas o Jean fala que isso já era demais e era impossível Lee sair vivo de lá. Se o Hugo estava preocupado com o Prota, era para ele mesmo ir atrás, que ninguém ia impedir, mas o número de santos ia ser reduzido para 11. Quando ele termina de pensar, ele fala que não importa o quão forte o Lee fosse, não tem como ele ter sobrevivido. E nesse momento o primeiro-ministro liga para ele e pergunta se o Hugo está sabendo que a torre desmoronou. O Hugo fala se o primeiro-ministro pedir para ele ir atrás do Lee, ele ia recusar, porque ele já tá morto e as coisas que aconteceu na torre foi obra dos seguidores do Prota. O ministro responde que não é isso e revela que se a notícia do governo do Sul acabou de receber for verdade, e agora há pouco a linha direta exclusiva do Lee foi novamente ativada. O Hugo já fica assustado e pergunta se isso era verdade e manda o cara parar o carro e fala que talvez a ligação que recebeu, e quando ele pega o celular vê uma mensagem de voz. Quando o Hugo vai escutar, o Prota fala que vai encontrar e matar ele. O filho da mãe ainda deseja boa sorte para o Hugo, esse tá lascado. Ele já fica com muito medo e manda o cara voltar para o aeroporto. Já com o Prota ele diz que o Hugo cresceu e tá até ignorando suas ligações
informações. Do nada o Lee já fica impressionado com o celular e fala que o mundo mudou bastante. O garoto responde que dá pra mexer na internet e ver notícias e vídeo. O prota já pergunta se dá pra ver notícias sobre o Lee dele mesmo, já que os dois não sabem que o prota é o Lee. Quando ele vai ver a notícia, os caras estavam falando que o Lee não passava de um lixo, estava sendo carregado o tempo todo pelos 12 santos. O prota já fica puto e fala que os 12 que são um lixo, mas ele resolve ficar calmo e do nada ele se lembra que disse que quando ele morresse era para doar toda a sua riqueza para as crianças do orfanato. E ele foi ver se deu tudo certo, mas os 12 santos ficaram com tudo para eles, dizendo que o Lee doou seus bens para eles na esperança de que seu desejo de salvar o mundo continuasse através dos 12 santos. Aí o prota ficou puto mesmo e quebrou o celular do garoto. Olha só a cara dele. O Lee fica puto da vida e fala que vai acabar com a raça de todos, incluindo a dos deuses, e fica calmo de novo. E o dono do celular chorando agora. E o prota fica se perguntando o que ele vai fazer, mesmo que ele queira que eles saibam que ele voltou. A sua aparência está totalmente diferente de 20 anos atrás. E mesmo se ele sair falando que é o Lee, todos vão achar que ele é um louco. O prota decide ficar quieto por enquanto, até torturar todos os santos. Nesse momento, seu status avisa que ele está sendo observado. O Lee vai ver quem é e quando vê é avatares do santuário de Ares. E esses avatares queriam um atributo do prota. O Lee já fica estressado com isso e quando ele vai pra cima, aparece um cara falando mal do Lee. O cara fala que tá cansado de ouvir tanta merda sobre o prota. Quando o garoto vê que esse casal são do santuário de gêmeos, manda o Lee voltar rápido. Nesse momento o bigodinho chega perto do prota e manda ele vazar da sua frente. Então o bigodinho dá um trago e solta no rosto do Lee e fica zoando com ele. O bigodinho pergunta se o Lee estava incomodado e manda ele cair pra cima, mas a garota manda o bigode parar antes que o Lee se borre. Coitado, não sabe de nada. E quando eles vão embora, o bigode fica falando que sempre vai ter idiotas igual o Lee e não sabe como eles gostam tanto de um cara fraco que se acha um santo. E o garoto fica elogiando o prota por ele manter a calma e disse que aqueles dois eram cavaleiros de gêmeos acima do rank A. Mas o Lee do nada fica puto e chama o casal de bunda mole. O bigodinho já olha puto e o Lee mais puto ainda fala que era para os dois sair na mão. O bigode vai e fica de frente com o Lee e manda ele repetir o que acabou de dizer. Nesse momento o prota levanta a mão e dá-lhe um peteleco que faz o bigodinho ir longe. Imagina se fosse um soco. A rapaziada ficaram impressionados e do nada a mulher aparece atrás do prota e na hora que ela ia desferir um ataque, o Lee apenas sorri e dá-lhe um peteleco nela também. O prota fala que esses dois não fazem nenhuma diferença pra ele. Pensei que ia acontecer uma pancadaria, mas esses dois não deram nem pra aquecer o prota. O garoto pergunta como o Lee tem coragem de usar suas habilidades no meio da rua. O prota olha e pergunta o que ele está dizendo, já que eles estariam mortos se ele tivesse usado sua habilidade. Os dois já ficam assustados com o prota, que derrotou 2 discípulos de rank alto apenas com um punho. Nesse momento o Lee nota algo estranho. Ele se agacha e pega o colar do bigodinho e diz que é por isso que algo estava estranho quando ele o bateu, e fica se perguntando se esse artefato era divino e por que um lixo como esse estava usando algo tão valioso assim, já que só os santos podem ter isso. O garoto fala que o Lee não sabe de nada mesmo e explica que muitas décadas atrás a humanidade quase foi extinta pelas calamidades e a humanidade só foi capaz de sobreviver graças aos seres divinos e aos santos que eles escolheram, mas já que o mundo não podia ser protegido só por 12 santos, eles resolveram reunir pessoas para segui-los e criaram assim as catedrais divinas. E essas pessoas que receberam poder através dos santos e despertaram são chamados de discípulos, e cada um foram ranqueados pelos poderes que tem. Por exemplo, o rank SSS são os santos escolhidos pelos seres divinos, eles são os líderes. SS10 são as 10 estrelas que podem ser considerados candidatos a santos. O rank S, capitão divinos, são discípulos que comandam outros discípulos, e tem os discípulos de rank A, rank B e rank C. E os poderes dos seres divinos vêm da fé dos discípulos, e por isso que eles fazem muitas competições para conseguir pessoas para as catedrais divinas deles, e para os discípulos selecionados são dados presentes dos seres divinos. O prota fica pensando que tudo isso aconteceu durante os 20 anos que ele estava fora, e de repente as marionetes falam que estão curtindo a situação e querem que o Lee mate o casal, e se ele fizer isso, o Lee vai ganhar um presente
extremamente útil. O Zé fica assustado, falando que o Prota atraiu a atenção da casa dos deuses e eles são como sombras dos seres divinos, e quem se opor a eles é o mesmo que se opor aos seres divinos. O Prota puto se pergunta por que os idiotas do Young estavam em um lugar como esse, e ele estava tentando encher o estômago com esses lixos. Prota puto, com sua aura saindo, levanta o pé e diz que pelo bem dos deuses, o Young não mudou nada e pisa no chão, causando uma explosão com sua aura, derrotando todas as marionetes, e fala que como ousam desafiar ele. O garoto vê isso e fica sem acreditar e pensa que o Lee com certeza não é uma pessoa comum, só agora que ele percebeu isso. O Prota pergunta para ele se o lixo do bigodinho é um discípulo de Gêmeos. O garoto responde que sim, e é a catedral com mais influência naquele país. O Prota pergunta que então eles têm um monte de dinheiro e tudo que o bigode tá usando é de marca. O Lee já sai pegando as roupas e tudo, dizendo que a hora de lutear é a melhor parte. Filha da mãe, Prota mesmo. Já em outro local, o garoto fala que chegou no seu apartamento e do Zé é no outro quarteirão. O garoto agradece por ter sido salvo e pelo Prota trazer ele até a sua casa em segurança. O garoto fica esperando o Lee falar alguma coisa, mas o Prota só fala que tá com sono e se ele vai custar entrar. O Lee se autoconvidou para entrar na casa do cara e o garoto fica puto com isso. Já dentro do apartamento, o Lee corta seu cabelo e fica muito parecido com outro personagem de outra obra. O garoto olha e acha maneiro como ficou o corte do Lee. O Prota começa a pensar que no passado, por causa das suas habilidades, não podia dar um vento forte que deixava ele careca. Do nada o Prota fica sério e fala porque tem uma calamidade dentro da casa. Já fiquei pensando que o cara não tem paz, mas quando ele mata era só um bicho normal e mata vários deles em seguida, e se perguntando o que essas coisas viram nele. O garoto pergunta se o Prota tá exalando alguma aura que atrai as calamidades. O Lee responde que não e fala que tem alguma coisa na casa que tá atraindo eles, e quando ele vê, ele mostra que são por causa dessas relíquias malignas que tem na casa. O garoto responde que não é malignas e foi dados pela Santa de Gêmeos. Então o garoto pega uma relíquia e diz que mesmo que não seja deles, são itens que foram abençoados por um santo, e o Prota nesse momento pega uma relíquia e quebra, e o filho da mãe olha para sua mão com nojo por ter tocado na relíquia, e olha a cara do garoto vendo isso. O Lee pega uma máscara e fala que essa relíquia divina monitora quem a tiver. Então o Prota vai na caixa cheia de relíquia e fica jogando fora, dizendo que essas coisas estão roubando as informações pessoais de quem está na casa. O Prota diz que esses santos malditos não apenas roubaram seu dinheiro, como também estão vendendo relíquias malignas para as pessoas, e além de vender as informações delas. O Lee já fica puto só de pensar nisso. Nesse momento que o Lee tá mandando o garoto jogar tudo fora, outra pessoa está se aproximando da casa e ele entra, e o Prota já bravo pergunta quem era ele, e o cara puto da vida responde que é o dono da casa. Já no santuário de Ares, a residência do Young, ele recebe a notícia de que os avatares da Coreia desapareceram. O discípulo fala que por causa disso a Coreia tá um caos. O Young fica se perguntando quem foi que fez isso, e é explicado que os avatares são subordinados direto dos deuses e só um despertado extremamente forte seria capaz de derrotar eles. O Young já manda contatar os outros santos e perguntar se eles estão envolvidos nisso. O discípulo fala que ainda não conseguiram falar com o Hugo. O Young responde que não é para se preocupar, já que ele tem certeza que o Hugo foi para o Reino Unido brincar de mercenário, mas o cara diz que quando o Hugo chegou no Reino Unido ele já saiu em direção a outro lugar. O Young já fica surpreso e pergunta para onde. O discípulo responde que ele foi em direção à Coreia. O Young já fica pensando que o Hugo era amigo próximo do Lee, e será que isso tinha ligação com os rumores de que o Lee sobreviveu, e ele já fica nervoso falando que o Prota pode realmente estar vivo. O Young puto manda o discípulo dar algo mais detalhado para ele. O cara fala que no lugar que os avatares desapareceram, um discípulo de Gêmeo foi encontrado inconsciente, e depois que o bigodinho acordou, ele revelou que entrou numa briga com um cara muito bonito, depois que apanhou tá achando o Prota bonito. O Young diz que então não é o Lee, mas é possível que o Lee esteja vivo e tenha retornado. Então o Young revela que há pouco tempo eles falharam em derrotar a Aranha Rainha, e se as coisas continuar assim ele pode perder o seu cargo, e ele já manda preparar o seu jato, que ele mesmo vai na Coreia ver com seus próprios olhos o que tá acontecendo. Já no hospital da Coreia, o presidente, avô do bigodinho puto, pergunta quem fez isso. Cavaleiro Rank S responde que vai encontrar o responsável por isso. Já onde o Prota tá, o Ruivinho escuta toda a história que o Lee salvou o garoto e saiu da
torre e que ele tinha batido no discípulo de rank A. Mas o Ruivinho fica puto porque o Prota destruiu todas as suas relíquias e ele pergunta que seita e qual deus ele servia. O Prota responde que não servia nenhum idiota dos 12 deuses e só serve ele mesmo. O Ruivinho manda o Lee falar sua classe despertada e ele responde que é trabalhador. O Ruivinho já tava ficando puto e pergunta qual era o nome do Prota e ele responde que o seu nome era Lee. Agora o cara ficou puto mesmo. O Song já fala que o Prota veio pra casa de outra pessoa sem permissão e ainda destruiu as relíquias e vem com essa de dizer que é o Lee e ele ativa a sua habilidade e o Prota fala que aquilo era irado, mas ia explodir toda a casa. O Lee ativa sua habilidade Olho de Deus e vê todo o rank do Sung. Quando vê, ele fala que o Sung tá usando invocação de alto nível sendo tão jovem. O garoto conta que o Sung é um afiliado de rank A do Santuário de Gêmeos e além disso ele é admirador fanático do Lee. O Ruivinho já manda o garoto sair da casa se ele não quiser se machucar. Nesse momento o Prota já aparece atrás do Ruivinho e diz que se ele quer brincar com fogo ele ia se mijar nas calças e leva um peteleco no crânio e desmaia. E o Lee fala que o imbecil do Sung ia queimar não só a casa mas o prédio inteiro dessa altura. O garoto chorando pergunta se o Sung estava morto e olha só a cara de psicopata do Prota, mas ele fala que não. E então ele diz que ele vai dormir primeiro e quando ele entra no quarto ele vê vários brinquedos do seu antigo rosto. O garoto fala que avisou que o Sung é fanático pelo Lee. O Ruivinho já acorda e manda o Prota não colocar suas mãos nele, já que tudo aquilo era uma coleção mais preciosa da sua vida. Mas o Lee pega um e arranca a cabeça do boneco dizendo que assim tava melhor. O Sung fica desesperado e manda ele parar, chamando ele de louco. O Prota só responde que ele não é louco, mas sim o próprio Lee. Olha como ele ficou vendo isso. Já numa cafeteria o Hugo tá vendo as notícias sobre o Bigodinho que o Prota deu uma surra e ele fala que com certeza foi coisa do Lee e fica se perguntando o que aquele desgraçado tava fazendo. Nesse momento chega uma funcionária perguntando o que ele queria, mas o Hugo fica puto mandando ele vazar dali e mostra que o Young tava controlando a garota. O Young diz que assim não tem graça e ele não tinha conseguido entrar em contato com o Hugo. Ele fala que o Hugo teve um gostinho do Lee pelo jeito que ele veio para a Coreia e manda ele contar tudo que ele sabe sobre o Prota. E ele fica estressado e diz que por isso que ele odeia o Young por estar possuindo o corpo das pessoas e usa sua habilidade para tirar ele do corpo da garota. O Hugo fala que precisa encontrar o Lee antes que os outros santos o encontrem. Já com o garoto e o Ruivinho eles estão fazendo compras e falando que o Prota pode ser o Lee, mas o Sung fica puto e responde que o Lee é um herói que salvou a humanidade, não aquele delinquente. O garoto diz que tem certeza que viu o Prota saindo da torre e o seu poder não é de qualquer um, mas o Ruivinho fala que ele tem certeza que o Prota não é o Lee, porque o seu pai disse. E o garoto ia falar o nome do pai do Sung, mas nesse momento começa a gritar que tem um ladrão no supermercado e o ladrão passa muito rápido no meio deles. O garoto olha e diz que com aquela velocidade aquele era um afiliado de Escorpião. O Sung fala que o cara tá usando seus poderes para roubar todos os pertences e carteira do supermercado. O ladrão fica se achando, dizendo que não tem como conseguir impedir ele com essa velocidade, mesmo que sejam afiliados, e ia conseguir a maior parte do dinheiro e ir para outro lugar. Mas antes de terminar de falar, o Prota aparece do nada e dá-lhe um socão no abdômen do ladrão. O cara foi azarento agora. O garoto pergunta o que ele tava fazendo ali. Ele responde que veio porque esqueceu de mandar eles comprar frango. E outro cara aparece elogiando o Prota, dizendo que ele é muito bom, já que é bem difícil de pegar um afiliado de Escorpião por eles ser muito ágeis. E ele fala que o Prota parece ser um crente comum, julgando pela sua energia, e manda ele relatar primeiro à polícia da próxima vez. Mas o Lee só tava pensando quem era esse puto na sua frente. Nesse momento um tremor acontece e o ladrão aproveita para fugir. Ele se pergunta se aquilo era um terremoto, mas ia aproveitar essa chance. O ladrão fala que pensou que ia ser pego pelo esquisitão do Lee, quando do nada o chão se quebra e sai uma calamidade gigante. O ladrão já se assusta porque ali era uma zona verde, onde ele está fugindo, falando que mesmo se for uma calamidade não tem como pegar ele nessa velocidade, quando de repente surge outra calamidade e devora o ladrão. Esse se lascou. O monstro olha para todos os humanos
humanos e um aviso é anunciado que aquilo não era uma simulação, se eles achar que isso é uma simulação com tudo isso que viram, e manda todos eles saírem do mercado porque aquela calamidade é a Aranha Rainha, e todos começam a fugir desesperados e mostra que agora aquela área era uma zona vermelha e no meio da multidão um garoto estava chorando, e quando o monstro ia o devorar, o Prota aparece dando um soco na cabeça do monstro e o derrotando. O Lee fala para o garoto tomar cuidado e pergunta se ele estava bem, mas o garoto olha para ele e sai correndo com medo. O garoto ficou mais com medo do Prota do que dos monstros. Todo sem jeito fala que pelo menos ele parecia bem. Então o Prota se vira olhando para os monstros e pergunta como nesse mercado tem mais calamidade do que pessoas, e vai para cima ativando sua habilidade e uma cobra gigante aparece. E ele ainda fala que depois de todo esse tempo ele vai dar uma treinada um pouco com esses monstros. Em outro lugar, o Young recebe a notícia que uma calamidade apareceu no supermercado, mas ele responde que não dá a mínima para isso, mas pergunta qual era a calamidade. O cara fala que era a Aranha Rainha. O Young já fica assustado e revela que os santos falharam na última missão e mal conseguiram selar ela, e fica se perguntando se ela escapou. O Young fala que sozinho não consegue lidar com uma calamidade de classe vermelha, e é explicado que depois da aparição das calamidades a humanidade se dividiu em 6 classes por nível de perigo. Elas são azul, puro domínio dos deuses; verde, seguro; amarelo, alerta; laranja, evacuar, perigo; vermelho, lugar dominado por calamidades; e preto, sobrevivência humana impossível. O Young fala que se a Aranha Rainha apareceu, aquele mercado virou uma zona vermelha. O discípulo pergunta o que eles devem fazer sobre o supermercado. O Young manda todos eles entrar e ninguém pode descobrir sobre isso, já que vai ser um pé no saco se as pessoas descobrirem que mais dano foi causado porque os santos esconderam que falharam em derrotar a Aranha Rainha, e dá ordem para enviar todos os afiliados para enterrar o prédio inteiro, e manda avisar que todos do lado de dentro morreram. E no mercado o cara adiante está lutando contra as calamidades e ativa sua habilidade congelando os monstros, e diz que não era para subestimar um rank S, mas os monstros quebram sua habilidade de gelo facilmente, deixando ele em choque. E nesse momento o Prota chega com uma latinha falando que era para sair da frente porque o pai chegou, e diz que esses desgraçados estão com tanta fome que decidiram querer comer humanos. O Lee pega uma latinha e começa a jogar nos monstros com toda a sua força, e em seguida parte para cima cortando as calamidades com facilidade. Olha só a cara dos dois vendo isso. Nesse momento aparece seu status dizendo que suas habilidades aumentaram e ganha novos ingredientes para a produção. O Lee se pergunta para que serve isso, e o status explica que usando os materiais que obteve pode construir uma habilidade ou relíquia, mas ele decide usar isso só depois. O Prota fala que seus movimentos não estão tão ruins assim, considerando que ele está usando só 50% por causa da penalidade de usar a super regeneração, e talvez ele podia usar mais poder do que conseguia antes. O Gelado já fica assustado dizendo que o Prota se livrou das calamidades de rank S que nem ele conseguiu, mas tu tem que entender que tu é fracote perto do Prota por isso. Enquanto isso estão perguntando onde o Lee conseguiu essa faca, e então o Gelado chama o Lee de ateu e percebe que foi ele que atacou o Bigodinho, mas dá uma loucura no Prota e ele dá-lhe um soco na cara do Gelado mandando ele calar a boca, e pergunta como ele descobriu isso. O Gelado puto chama o Prota de idiota, já que essas roupas e esse distintivo ele tinha pego depois de encher o Bigodinho de porrada, e aquele distintivo era uma relíquia de rank S que apenas os afiliados de Gêmeos possuíam, e fala que aposta que o motivo do Lee ser inacreditavelmente forte era porque ele estava usando essa relíquia. O Prota pega e pergunta como uma merda dessa nojenta tava fazendo com ele ainda, e quebra, e o Gelado já fica louco e chama ele de cretino e louco, mas o Lee apenas fala que aquilo não era uma relíquia, no máximo era uma decoração. E então nesse momento a Aranha Rainha aparece. O Lee se posiciona e vai para cima da aranha com tudo e acerta um soco nela, afundando o monstro no chão. Todos ficaram surpresos e o Gelado fala como o Prota avançou sem nenhuma relíquia, e nessa hora o bispo e capitão de Gêmeo usa sua telepatia e dá ordem para todos os discípulos que estão no mercado sair do edifício imediatamente, antes que os caras de Ares derrubem todo o edifício. O bispo revela que o Young tá vindo pessoalmente e não tem como pará-lo, e a Aranha Rainha que está no mercado é um monstro que até o Young falhou em derrotar, e é por isso que esses caras estão desesperados para enterrar esse lugar e esconder a verdade, já que será problemático os erros dos santos serem expostos. Então o bispo manda o Gelado usar sua habilidade
habilidade de teletransporte e pegar o Sung e sair de lá. O Gelado pergunta que é só eles dois e olha para as pessoas feridas e também um prota lutando. O bispo fala se tem algum problema, mas ele responde que não. Pensei que estava preocupado, o cara tem coração gelado mesmo. O Sung escuta tudo e fica sem acreditar e pergunta que é para deixar todo mundo que está ali ser enterrado vivo. O Gelado responde se eles falar que a Aranha Rainha apareceu no meio da cidade, o que as pessoas vão pensar. Os cidadãos definitivamente irão repreender o santuário divino e a devoção deles será abalada. Com isso, a força dos deuses se enfraquecerá e a devoção das pessoas deve ser inabalável para que todos os discípulos possam receber a proteção divina dos deuses. Mas o Sung não aceita só por esse motivo. O Gelado fala que tem 2 teleportes sobrando e recebeu uma ordem de sair dali levando ele junto. O Sung pergunta se seu amigo pode ir e não vai deixar ele. Além disso, tem muitas pessoas que não foram evacuadas. O Gelado fica puto, chamando de desgraçado e estúpido, e essa não era uma hora para ficar respondendo, e ele não tem intenção de morrer aqui por causa de um merdinha incompetente igual o Sung. O Gelado ativa sua habilidade falando que não pode ir contra a ordem do santo, então vai se livrar de todo o peso morto, que assim o Sung terá escolha. Mas o Sung já fica mais puto e também ativa sua habilidade. O Gelado pergunta se ele está pensando realmente em o enfrentar, já que eles estão em níveis diferentes, mas só que não deu nem tempo dele terminar de falar que uma calamidade foi jogada em cima dele, e claro que era o prota. Ele pergunta o que os dois estão fazendo ali e manda eles vazarem. O Ruivinho responde que por causa da calamidade a saída está bloqueada e não pode sair, e eles vão ter que usar ou teleporte ou eliminar todas as calamidades, e há muitos feridos e também a seta da constelação de Ares está bloqueando todas as saídas. Nesse momento o Gelado acorda puto, falando que como o Lee ousa o esmagar. O prota diz que pensava que o Gelado tinha abandonado as pessoas e fugido sozinho. Ele manda o Lee calar a boca e que eles tentem sobreviver sozinho, porque pelo menos ele tem que sair de lá com vida. Nesse momento o monstro solta uma teia nele o prendendo. Quando ele se vira, ele vê que era a Aranha Rainha e ela puxa ele o devorando. Agora foi finado mesmo para o Gelado. Família, essa é a segunda parte. Se vocês querem que eu traga a continuação, já dá essa moralzinha com o seu like e também se inscreva no canal. Assim vocês vão estar motivando o prota a ir atrás dos 12 deuses e dar aquela bela surra de qualidade. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo.